Mas é assim. Antigamente os profetas, alguns tinham de falar com sacos de sarrapilheira, não é? Falar de guerras que tinham de vir e povo que ia ser maltratado. Eu acho que eles tinham uma tarefa pior comparando connosco hoje, não é? Que eles tinham de anunciar algo terrível, mas nós hoje temos de anunciar algo fantástico, que é a graça de Deus. E nisso nós vemos o Senhor a trabalhar em nós e nas nossas vidas de formas que muitas vezes nem imaginamos, não é? Mas hoje, irmãos, queria continuar um pouco algum dos temas que tinha falado. Eu, durante esta semana, tive vários assuntos que vinha para falar, mas depois decidi continuar um do tema que tinha falado até aqui, que é acerca de 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículos 33 e 34, que vamos ler. E então, esta passagem, irmãos, diz o seguinte: o apóstolo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. E da última vez, irmãos, falando acerca desta passagem, e nós já sabemos acerca desta passagem, que o contexto dela é acerca do ensinamento que faz parte de todo o corpo de doutrina que o apóstolo tinha recebido do Senhor, e que ele aqui fala acerca da ressurreição, de alguns questionarem a ressurreição. E ele chega até esta passagem depois de falar, por exemplo, no versículo anterior, de ele ter tido um grande combate em Éfeso contra feras, diz ele. E ele questiona do que é que se aproveitava isso, os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E então ele fala aqui de um dos ensinamentos essenciais que o Senhor lhe tinha dado acerca da ressurreição, e vemos que o apóstolo diz que se os mortos não ressuscitam, de alguma forma, de que é que servia o ministério dele e o nosso, não é? Que não serviria de nada se, de facto, a ressurreição não houvesse. E então ele chega a esta conclusão, que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E da última vez, irmãos, tinha-vos falado acerca de como estas palavras mostram que estas más conversações toca-se no corpo de doutrina. E no corpo de doutrina nós sabemos que a doutrina em si, a palavra traduz-se para ensinamento. E quando falamos em corpo de doutrina, falamos em corpo de ensinos. E sabemos que dentro desse corpo, hoje em dia, há maus ensinos e há ensinos que são bons. E como é que nós podemos fazer essa diferenciação? Na altura tinha falado também, de facto, e tínhamos entrado um pouco na situação de Corinto, de que, de facto, a má doutrina que estava a começar a exercer lá de várias formas, ao ponto deles, no capítulo 9, nós lemos Paulo a questionar-lhes e a fazer-lhes a questão, no versículo 1, não sou eu o apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Então nós vemos que eles já estavam a pôr em causa a pessoa, e ao pôr em causa a pessoa de quem era o apóstolo Paulo, enviado do Senhor, também estavam a pôr em causa todo o corpo de doutrina que ele estava a ensinar. E sabemos que Paulo passou muito tempo em Corinto, e sabemos que eles, em termos de conhecimento, em termos de ensino do que o Senhor lhes tinha dado, eles tinham aprendido muita coisa. Eles sabiam, o conhecimento deles acerca do que o Senhor estava a dar não era pouco. Mas nós vemos que mesmo assim o trabalho de Paulo poderia estar a ser em vão. Daí ele escrever esta carta e dizer-lhes: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E nós vimos que no caso de Coríntio, o mau ensino que estava-se a levantar lá estava a levar à imaturidade deles. Eles eram imaturos. Paulo fala deles como meninos, fala deles que ainda lhes dar leite, que eles ainda não estavam preparados para as coisas mais profundas acerca do Senhor, e que eles estavam a ser carnais. Nós vemos Paulo usar várias expressões para mostrar a imaturidade de Corinto. Porquê? Porque, de facto, as más conversações estavam a corromper
o ensino que lhes tinha dado. E a ideia aqui é que, de facto, o mau ensino corrompe o comportamento. E vemos isso no caso de Corinto. Hoje, irmãos, queria falar-vos acerca da mesma situação, mas em Tessalónica. Como é que o mau ensino pode levar, neste caso, que acontecia em Tessalónica, não propriamente por eles estarem a ser mal ensinados, mas por causa das circunstâncias, estar a levá-los a ter falsas esperanças. E para os Tessalonicenses, irmãos, nós vemos no primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 10, vemos o apóstolo a dizer o seguinte, a falar de algo que diz-lhes o seguinte: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então nós vemos que eles tinham tido até aqui um ensino fantástico do apóstolo Paulo. Vemos que Paulo, quando fala deles, Paulo elogia-os de várias formas, fala da fé deles, da esperança e do amor que eles tinham. Lemos isso no primeiro capítulo. Se lerem o primeiro capítulo, de 1 ao 10, Paulo fala e dá graças a Deus pela fé, a esperança e o amor que eles tinham, que era o essencial, que lhes estava a dar força e lhes estava a dar capacidade e ousadia para continuar a falar da palavra de Deus no meio da perseguição. Mas o facto de eles fazerem isto não fez com que eles, de facto, não estivessem sujeitos a serem imunes ao mau ensino. Isso não fazia com que eles estivessem, de facto, fora de qualquer tipo de obstáculo. E o facto de eles estarem a sofrer perseguição, ao ponto de Paulo dizer no capítulo 2 e versículo 14: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia, que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto, notem agora, também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. E então nós vemos isto em Tessalónica, o facto de eles terem esta fé, esperança e amor da parte deles, ao ponto de eles estarem firmes no Senhor, terem um amor ao Senhor tão grande e aos seus concidadãos, que eles queriam que eles presenciassem, que eles experimentassem o mesmo amor que eles estavam a experimentar da parte de Deus. Mas de facto vemos que, ainda assim, Paulo teve de dizer-lhes algo como, falando do Senhor Jesus e dizendo no versículo 10 do capítulo 1, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E de facto, esta perseguição que eles estavam a falar e estavam a passar, nós vemos que estava a levar a um entendimento errado acerca da segunda vinda do Senhor, ou acerca do que nós vemos em Apocalipse. É por isso que Paulo, um pouco mais à frente, deixem-me ver só a passagem, que eu curiosamente não tenho aqui, em que Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Se não me engano é no capítulo 4, exatamente, capítulo 4 e versículo 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Notem, eles aqui estavam a passar por muita dificuldade, eles ainda não sabiam se o Senhor via ou não, mas segundo, provavelmente, o que eles entendiam era que o Senhor estava já para vir. É que eles pensavam que a ira do Senhor já estava a ser manifestado de alguma forma. Mas Paulo ainda assim teve a necessidade de dizer-lhes: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já faleceram, para que não vos entristeçais, porque de facto a perseguição deles, que eles estavam a sofrer, estava a deixá-los tristes, porque ainda assim eles estavam a ter grande ousadia para falar da salvação que há em Cristo, mas eles estavam a ver os seus irmãos a serem mortos.
estavam a ver Irmãos Queridos, e nós ouvimos o José de manhã a falar do irmão Teles, e ele a falar do irmão Teles ter falado do que é a palavra irmão, e que um dos sinónimos seria alegria, e no fundo nós vemos estes irmãos em Tessalónicas a perderem a alegria deles, no sentido de perderem irmãos queridos em Cristo, a partirem, e isso estava de facto a entristecê-los, e vemos eles a ficarem tristes. Mas Paulo estava a dar-lhes aqui um conhecimento que eles precisavam para, de facto, completar não só o ensino deles, mas também trazer a verdadeira esperança. Para eles saberem que estes irmãos queridos que eles estavam a perder, eles não estavam, de facto, a perdê-los. É por isso que Paulo diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou morreram, para que não vos entristeçais como os demais. Os demais entristecem-se com a perda dos seus familiares ou irmãos em Cristo, mas vocês não. O motivo deles já terem partido não é motivo para vocês se entristecerem, muito pelo contrário, é para se alegrarem. Porquê? Porque nós temos esperança. E depois ele continua e diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Notem, eles precisavam deste ensino, e é interessante, irmãos, porque, curiosamente, as primeiras epístolas que Paulo escreveu foram a Epístola aos Gálatas e depois aos Tessalonicenses. E é interessante como Paulo, falou inicialmente das coisas que iriam acontecer no fim, para de facto dar esperança, já logo no início, do que é que iria acontecer se eles se eles falecessem por causa da perseguição que havia contra o Evangelho, e se eles de facto sofressem essas perdas. E então Paulo precisava, e vemos o Senhor através do apóstolo Paulo, a dar-lhes esta esperança, a dar-lhes esta certeza de que de facto eles poderiam vir a encontrar o Senhor, e certamente que iriam encontrar os seus irmãos em Tessalónica. Por isso, de facto, Paulo dá esta esperança que nós um dia vamos estar todos juntos, e vamos estar, como ele diz, estaremos sempre com o Senhor. Por isso, isto é motivo de alegria. Este era o motivo que Paulo estava a dar para eles não se entristecerem, nem ficarem desesperançados ou desesperançosos, para de facto eles terem esperança e motivo de alegria. Vemos então, irmãos, que Paulo com isto, ele procurava então suprir o que faltava à fé deles, porque ele diz, no segundo capítulo, no versículo, não é o segundo capítulo, é o capítulo 3 e versículos 1 a 5, se não me engano, que diz: pelo que não podendo esperar mais, de boamente quiséramos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviámos Timóteo, irmão nosso e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Vemos que aqui Timóteo, para ajudá-los a confortar acerca deste ensino, que eles, para de facto corrigirem a trajetória deles acerca das coisas do fim, acerca de quando o Senhor iria a buscar-nos, vemos que Paulo precisou não só de escrever a carta, mas de enviar Timóteo para que Timóteo os confortasse acerca destas palavras, trouxesse consolo, trouxesse esperança, trouxesse exortação, encorajamento para eles continuarem a fazer aquilo que eles estavam a fazer, a falar da salvação que há em Cristo com os seus concidadãos, mesmo que isso trouxesse mais perseguição. Paulo, de facto, precisou de enviar Timóteo, e vemos que Timóteo, e como temos estado a estudar as cartas dele, Timóteo teve trabalhos tremendos, teve lutas enormes. Vemos lutas que Timóteo teve em Éfeso, que Paulo também teve, e Paulo teve grandes lutas em várias igrejas, e várias igrejas que ele plantou, ele teve de ir lá novamente corrigir o ensinamento que estava a ser dado, a dizer a eles para não aceitarem algum ensinamento que seja contrário ao que ele tinha dado e aqueles que ele enviava tinham dado. E vemos que Timóteo era esta pessoa que estava a ser encarregue por Paulo, que tinha sido encarregue
pelo Senhor, de facto mantê-los dentro do ensino que Ele tinha dado. E não só isto, não era só fazê-los permanecer no ensino, era também confortá-los, exortá-los acerca da fé, mostrar amor por parte deles, independentemente do tipo de pessoa que era, do tipo de caráter. Sabemos que alguns eram mais extrovertidos, no caso de Timóteo temos lido que ele era mais introvertido, mais reservado, mas isso não o tornava menos especial ou menos capacitado pela pessoa que ele era. Muito pelo contrário, a responsabilidade que ele tinha e a bênção até que ele tinha era independentemente do tipo de pessoa que ele era. Ele tinha esta responsabilidade para fazer e isto mostra acerca de nós. Todos nós somos diferentes, todos nós temos caráteres, personalidades, desafios, temos lutas diferentes, temos problemas diferentes, mas nada disso deve impedir-nos de nós fazermos aquilo que o Senhor nos dá, de exercer o nosso ministério, de nós andarmos perto de Deus. Independentemente de qualquer obstáculo que venhamos a ter, aqui a nossa responsabilidade para com Deus deve ser tomada a sério e nós vemos que Timóteo tinha essa responsabilidade. Tanto que Paulo diz que ele não tinha a melhor pessoa para enviar sem ser Timóteo. Ele referindo em Filipenses, no capítulo 2, ele diz no versículo 19: espero no Senhor Jesus Cristo que em breve vos mandarei Timóteo. Porquê? Para que também eu esteja de bom ânimo. Vemos que Timóteo era a pessoa que trazia ânimo ao apóstolo Paulo e que também levava ânimo aos outros. E vemos que e ele continua a dizer que para que eu também esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho igual sentimento e sinceridade, e que sinceramente cuide do vosso estado. E então nós vemos Timóteo, a responsabilidade que ele tinha, que era a mesma responsabilidade que Paulo tinha, porque Paulo também tinha esta função, e esta função que nós vemos Paulo a passar Timóteo tinha a mesma responsabilidade, e esta responsabilidade que ele tinha até de passar às gerações seguintes. É por isso que Paulo diz ele, porque a ninguém tem igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. E vemos que a responsabilidade que Timóteo tinha, nós hoje também temos de ter a mesma responsabilidade e o mesmo sentimento. Porque Paulo continua e diz acerca dele, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte espero enviar-vos logo que tenha provido quanto aos meus estatutos. Mas confio no Senhor que eu mesmo também em breve irei ter convosco. Por isso, irmãos, nós vemos aqui Timóteo ter este mesmo sentimento, ele não buscar as coisas que eram suas, não aquilo que era seu, não aquilo que trazia bem-estar ou bom agrado a ele, mas ele procurar servir e saber aquilo que trazia benefício para a obra de Deus e benefício e que glorificava o Senhor Jesus Cristo. E então nós vemos esta experiência dele e vemos que a experiência dele adivinha de tudo isto, de ele a servir a geração anterior como filho ao pai e a servir os outros, de facto, em tudo isto, em procurar saber como capacitar os outros a levar o mesmo ministério que tinha sido entregue ao apóstolo Paulo. E vemos ele exercer este trabalho em Tessalónica, já desde o início, praticamente, quase no início do ministério do apóstolo Paulo, vemos Timóteo a mostrar fé, a mostrar fidelidade, de facto, para esta obra e a corrigir esta trajetória dos Tessalonicenses para que, de facto, eles não viesse a faltar esperança na presença deles, porque nós vemos que eles, de facto, tinham passado por perseguição intensa, apesar deles continuarem a falar intensamente, mas Timóteo tinha sido a pessoa encarregue de garantir que as coisas eram claras acerca dos que estavam a falecer por causa desta perseguição, a trazer conforto, a trazer esperança, a trazer mais conhecimento acerca do que Deus lhes tinha entregue e, de facto, a trazer esse esclarecimento para que eles também não viessem a ser tentados e desmotivados com as falsas esperanças que estavam a ter. E, de facto, irmãos, o mau ensino ou a falta do ensino correto, no caso deles poderia não ser o falso ensino que estava a surgir, mas o facto de eles faltar algo à fé deles, é por isso que Paulo fala no versículo 10 do capítulo 3, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e que aí supramos o que falta à vossa
à vossa fé. E então, no caso deles, poderia não ser um mau ensino, mas a falta do ensino correto e completo é o que de facto poderia levar a deficiências no comportamento deles, o levarem quase, se calhar, ao desespero e a abandonarem aquilo que tinham sido, que estavam a ser até ali por causa das tribulações, perseguições e até tentações que poderiam estar a chegar e que de facto podiam levá-los a desviar da graça de Deus e fazer-nos andar fora da vontade de Deus. Paulo então finaliza a carta, pelo menos nesta primeira epístola, e nós lemos o seguinte, no versículo 4 a 6, Paulo, depois de já esclarecer acerca dos que já dormem, ele diz o seguinte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque ele até aqui ele já tinha esclarecido o que era acerca dos que dormem e acerca de como o Senhor os iria buscar. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Mais uma vez, Paulo a falar aqui da esperança, da fé e do amor, que eles deviam continuar a ter isto vestido para, de facto, eles estarem capacitados e continuarem capacitados e a fazer a vontade de Deus, falando da salvação que há em Cristo. Porque se eles despissem de alguma destas coisas, se eles deixassem de ter de alguma forma a fé, se eles deixassem de ter de alguma forma o amor, se eles deixassem de ter de alguma forma a esperança da salvação, isto iria expô-los ao perigo, às tentações, aos desafios, às lutas, e eles provavelmente iriam falhar. Daí ser importante, e Paulo dizer que eles deviam vestir, e neste caso continuar a ter vestido a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque, de facto, irmãos, andar no bom ensino leva-nos não só nós a progredirmos mais, permite-nos a nós a não andarmos mais em trevas, permite-nos que nós não sejamos surpreendidos, que de alguma forma nós não estejamos surpreendidos por alguma dificuldade, não estejamos surpreendidos por algum problema, não sermos surpreendidos com mau ensino, mas pelo contrário, nós tendo o ensino correto e tendo o corpo de doutrina que nós temos, que o Senhor deu para nós hoje, e se capacitarmos a nós de facto estarmos firmes no Senhor e continuarmos a exercer o nosso trabalho, para de facto nós também não andarmos em conflito uns com os outros, não andarmos com falta de esperança, termos o foco correto e ter o foco no Senhor, porque de facto Paulo aqui estava a querer dar-lhes o foco correto, porque ele diz no versículo 14 do capítulo 4, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Notem, o foco aqui que Paulo estava a procurar levar para eles era acerca do Senhor, porque estava a mostrar-lhes que eles estavam a falar acerca da salvação que há em Cristo e que este mesmo Cristo tinha ressuscitado. E se Ele ressuscitou, Paulo estava a dar-lhes esta segurança que também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus também os tornará a trazer. Esta era a esperança deles. E Paulo estava a mostrar, não estejam preocupados com os que morreram, com os que foram mortos, não estejam preocupados com eles, foquem-se no Senhor, porque este mesmo Senhor que ressuscitou, Ele também vai fazer o mesmo com eles, vai fazer o mesmo convosco. Por isso continuem a fazer o que estavam a fazer e continuem a ter esta fé, esta esperança e este amor que fazia com que os Tessalonicenses fosse das igrejas mais fantásticas que nós vemos na Palavra de Deus. Porque nós não vemos Paulo a corrigi-los de alguma forma pelo mau comportamento que eles estavam a ter. Eles, e nós se lermos as duas epístolas deles, eles não estavam a mostrar imaturidade, não estavam a mostrar carnalidade, como por exemplo os coríntios. A única coisa que eles estavam a mostrar era desespero
pela perda dos irmãos e a pensarem que de facto o fim estava a chegar. E eles só precisavam do ensino complementar, precisavam o que Paulo chamou suprir o que faltava à fé deles. Faltava algo à fé deles. E esse algo é a palavra de Deus. E era a palavra de Deus que estava a completar aquilo que eles precisavam. E ao completar, isso trazia a esperança completa que eles precisavam. E a certeza completa que o que eles estavam a fazer era o correto e deviam permanecer nisso, confiando sempre no Senhor. E a esperança deles é sempre o Senhor. E que este mesmo Senhor que tinha ressuscitado era o mesmo Senhor que iria ressuscitar deles. Por isso, é de facto, e vemos que eles, preocupados com os irmãos, deles terem morrido, não se preocupem com eles mais, eles estão melhor. E o mesmo é para nós hoje. Nós hoje vamos tendo irmãos que vão partindo, vamos tendo irmãos queridos, familiares próximos, mas nós o que devemos garantir é que esses familiares estejam em Cristo. E se eles estiverem em Cristo, mesmo que quando eles partirem, eles vão deixar saudades, é verdade, mas eles vão estar melhor. E é essa a nossa convicção, é essa a nossa esperança. E é esta a esperança que nós devemos levar aos nossos familiares, aos nossos amigos, para garantir, de facto, que o nosso foco continue a ser o correto ao falar a palavra de Deus e não estejamos preocupados. De facto, as saudades vêm sempre, em vários momentos, as lembranças vêm de várias formas desses familiares, mas sabendo que eles eram do Senhor, isso vai-nos trazer confortos, vai-nos trazer esperança que eles de facto estão muito melhores do que nós e nós devemos continuar a fazer a nossa parte e devemos continuar a mostrar o que os São-Licenses mostravam, uma fé, e a fé deles era no Senhor, que devia continuar a permanecer assim, e o facto disto com o que estava a acontecer com os que dormem mostrava que a fé deles devia ser voltada a ser direcionada ao Senhor. Da mesma forma, o amor deles por esses irmãos estava a afetá-los, mas Paulo ainda assim estava a corrigir a trajetória deles para eles, de facto, continuarem a ter um amor enorme ao Senhor e isso não fazer eles entristecê-los, e também, da mesma forma, a esperança deles ser no Senhor, porque é, de facto, o Senhor que nos dá essas promessas de que nós, independentemente da vida que vamos ter aqui, e nós sabemos que uns falecem mais e partem mais cedo, outros partem mais tarde, nós não sabemos quando é que nós vamos partir, hoje estamos bem, amanhã podemos estar mal, mas a verdade é que se nós estivermos confiados no Senhor, independentemente da situação que venha a acontecer, nós de facto vamos estar com Ele. E vamos estar com Ele e vamos estar com aqueles entes e irmãos queridos que já partiram e de facto vamos estar com o melhor que seria com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa certeza, é a nossa esperança que nós devemos falar e é de facto aquilo que deve continuar a trazer-nos a alegria, que é a confiança no Senhor. Que o Senhor de facto nos ajude a ter este foco nele, porque tendo este foco nele nós vamos continuar a manifestar o que os São-Licenses tinham e que fazia deles uma igreja fantástica, irmãos fantásticos, e fazia Paulo não ter de corrigi-los, porque Paulo nunca os corrigiu, ensinou-lhes aquilo que eles faltava à fé deles, mas continuou a exortá-los, a encorajá-los a eles terem aquilo que era o essencial e que ajudava-os a fé deles a crescer, o ensino deles a crescer e a ser o correto e a continuarem a servir o Senhor com a mesma energia, o mesmo foco, a mesma vontade desde o início. Porque nós não vemos eles ainda que tudo isto estivesse a deslizar com os acontecimentos, a direção de Paulo para o foco do Senhor fazia com que os acontecimentos deixassem de ser o mais importante. E o mesmo deve ser connosco, irmãos. Nós não estarmos dependentes dos acontecimentos, que muitas vezes podem ser catastróficos nas nossas vidas, nós não sabemos como, mas podem ser para nós catastróficos, mas este foco no Senhor é o que nos vai capacitar a nós estarmos firmes no dia mau, a continuarmos a estar alegres, a continuarmos a estar com esperança e a mostrar amor uns aos outros, independentemente das maiores dificuldades. Que o Senhor nos ajude nisso, a termos este foco nele e constantemente, dia após dia, para de facto nós não andarmos desesperados de alguma forma. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.